Pronto, agora está gravando. Gravando. Obrigada. Então, funcionamento e objetivo, a gente começou com a PNL, que foi a primeira engrenagem. Hoje a gente entra com a segunda engrenagem, que é a análise de comportamento. E na terceira aula, que é a semana que vem, a gente entra com a parte de percepção e também de coaching para finalizar essa engrenagem do método BIM, tá? Então, é de extrema importância que vocês treinem isso para que, se ficar qualquer dúvida, vocês vão tirando comigo. Sendo assim, a gente vai relembrar o objetivo do método BIM, que é ressignificar o modelo de educação, e o que é programação neurolinguística. Então, programação neurolinguística é a ciência que estuda os nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como afetam os nossos comportamentos e aprendizagem. E eu acredito que essa semana vocês conseguiram treinar em todas as ferramentas, né? Então, agora nós vamos relembrar para poder entrar na aula de análise de comportamento. Análise de comportamento é o estudo do comportamento humano a partir da interação do organismo e ambiente. Então, nós vamos estudar hoje modelo de mundo, crenças, valores, critérios, necessidades e comportamento. Depois a gente entra com coaching, que é um processo sistemático, colaborativo, orientado 100% para soluções. O coaching é uma ferramenta que a gente utiliza para resultado. E a cereja do bolo do método BIM, que é a percepção, que é aprender por meio dos nossos pensamentos e intuições. Feito isso, vocês já sabem que o método BIM, ele tem o nosso cérebro na nossa mão. E agora nós vamos para a revisão da primeira aula. Então, se vocês tiverem alguma dúvida dessa semana, o momento de perguntar é a hora que eu acabar essa revisão, hein? Porque para modelo de mundo a gente precisa estar com essas ferramentas tinindo para a gente conseguir continuar a metodologia. Então, a gente passou as ferramentas lá, que foi treinar a calibragem, assistir Light to Me, assistir qualquer seriado. Alguém conseguiu? Conseguiu fazer isso? Deu certo? Não? Conseguiu calibrar as pessoas, conseguiu olhar para as pessoas além daquilo que elas falam, conseguiu ler o que o corpo delas estava falando, sim ou não? Agora eu estou vendo vocês, então vocês podem fazer assim para mim, tá? Então é muito importante. O rapport, que é a sintonia, que é o que a gente também treina, né? E daí o rapport espelhado, o rapport de respiração, o rapport de comportamento. Daí a gente tem que os filtros, né, tudo aquilo que a gente fala, como que é ouvir atentamente. Então a gente recebeu bastante história, né, no grupo, muito legal. Cada história, se você perceber, tem os seus detalhes. Tem pessoas que contam do seu passado, tem pessoas que não contam do seu passado. Então, quando você ouve atentamente, você consegue treinar esses filtros. Perceber as âncoras, tudo bem? Escreveram, vocês perceberam as âncoras, as memórias? E daí fazer o áudio aí de 4 minutos contando a sua história. Feito isso, a gente vai lá para o retire o lixo, que a gente tem que limpar sempre a nossa mente, né? Então a gente precisa esvaziar aquilo que já não faz mais sentido para a gente e entrar na programação neurolinguística, que na minha visão é sensacional a partir do momento que você entende essa base que o método BIM ensina para vocês. Então, começando pelos princípios da PNL, então a gente viu como a gente organiza os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações, e a gente viu também como que funciona tudo isso junto para produzir as nossas experiências. Então, a PNL, o princípio dela é isso, é entender como funciona tudo na nossa mente e como isso produz as nossas experiências. E daí eu separei os pressupostos que, na minha visão, são os pressupostos principais da PNL. Então, aquilo que a gente precisa realmente entender a fundo para que a gente viva a PNL nos nossos dias a dias. Então, primeiro, as pessoas fazem a melhor escolha que ela pode naquele momento. Então, naquele momento, você faz o melhor que você pode. Se passar alguns segundos, você já poderia fazer diferente, tá? Toda ação tem um propósito. Então, a gente até viu uma live hoje que ele falou exatamente isso. Toda ação tem um propósito, toda ação tem um motivo. Tudo aquilo que você faz tem alguma vertente de engrenagem na sua mente. Então, toda ação tem uma história por trás. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Se a gente entende que a gente faz o melhor que a gente pode naquele momento, se a gente entende que toda ação tem um propósito, a gente consegue entender que toda ação tem uma intenção positiva. Né? Às vezes a gente não percebe isso, mas toda ação tem uma ação positiva. A mente inconsciente equilibra a mente consciente, então quanto mais consciência a gente tiver das nossas âncoras, do nosso modelo de mundo, mais equilibrado a gente vai ficar. E a mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam. Então, se eu estou sentindo algum problema corporal, eu tenho que verificar o que está acontecendo na minha mente para que eu possa
trazer isso à tona e definitivamente começar a entender como o meu inconsciente faz o meu corpo responder. E se quiser compreender, age. Então, você está tendo um método na sua mão. Se você quiser realmente ver se ele funciona ou não, você vai ter que aplicar ele. Por osmose, ele não funciona, tá, gente? Até aproveito agora para explicar o vídeo que eu fiz. Né? A gente tem um grupo aí de 100 pessoas, a gente já está com 80 mais ou menos, e é muito fácil a gente perguntar como fazer. É muito fácil. Essa resposta ela não existe. Como fazer, cada um vai encontrar uma resposta. Mas ao invés da gente ficar perguntando como fazer, como seria se a gente fizesse? Né? E às vezes o medo de errar impede a gente. É isso que nós vamos estudar hoje. Tá? Então eu falo mesmo, eu sou assim, eu falo o que eu tenho que falar, não me preocupo que as pessoas vão pensar, porque eu tenho ferramentas para ressignificar caso isso aconteça. Mas tudo que eu faço é com uma intenção positiva de fazer com que todo mundo saia desse conforto, né? De sempre perguntar, de ter medo de falhar. Falhar é importante, né? Então, a calibragem, que é a gente vê o corpo do outro, entender o que o outro está falando sem ele falar. Depois a gente traz o rapport, que é a sintonia. Então, o rapport, quanto mais sintonia você tiver com o grupo, quanto mais sintonia você tiver com aquela pessoa, melhor vai ser o seu rapport com ela, melhores vão ser os seus resultados. E um insight que eu tive essa semana, e vale para vocês também, é conviver é uma coisa, se relacionar é outra. Eu vou falar isso em valores. Olha que legal, conviver é uma coisa, se relacionar é outra coisa. Depois a gente tem as técnicas para criar rapport, que é encontrar um terreno comum, criar experiências compartilhadas, ser empático e espelhar comportamentos. Isso aí é para a gente conseguir criar um rapport efetivo quando muitas vezes a gente não conhece a pessoa e a gente precisa que esse resultado aconteça. Depois a gente traz as âncoras, que nada mais são do que as nossas memórias, e as âncoras a gente vai estudar um pouquinho delas hoje com crenças, tá? Então, quanto mais consciência você tiver do que sua mente está respondendo, melhores vão ser os seus resultados também. Depois a gente foi para o momento de excelência, que teve 2 pessoas que não conseguiram fazer na aula, e depois me deram feedback. Uma deu feedback que não conseguiu e depois não me falou mais nada. Então, acredito que devem ter conseguido. O momento de excelência é você realmente ancorar aquilo que você tem de melhor dentro de você para que você possa fazer as outras coisas depois, né, nesse estado de modelo de excelência. Aí a gente foi para os filtros, que é tudo aquilo que a gente percebe do mundo externo, tudo aquilo que a gente fala para o mundo, né? Então, tudo aquilo que a gente tem como percepção, e filtros, às vezes, é sobre a sua realidade, não é a realidade que está acontecendo, então é muito importante a gente ter consciência disso. Depois a gente foi para a ressignificação, e a ressignificação é você conseguir mudar totalmente o significado das coisas. Então, essa foi a programação neurolinguística. Dúvida, gente? Se alguém tiver dúvida, fale-se agora ou cale-se para sempre. Não precisa se calar para sempre, tá? É só vocês falarem se vocês tiverem dúvida. Fechou? Então, vamos para análise de comportamento. Né? Hoje eu estou vendo um monte de gente que não entrou na primeira aula e está na segunda aula. Isso é sensacional. Não vai ter que me mandar senha. Então, análise de comportamento. Estudo do comportamento humano a partir da interação organismo-ambiente. Então, hoje nós vamos estudar modelo de mundo, nós vamos estudar crenças, valores, critérios, necessidades e comportamento. A aula de hoje é sensacional, é a aula que eu mais gosto hoje. Vocês vão entender por quê. Porque agora a gente sempre vai falar da PNL. Por isso que a PNL é a primeira. Não tem como falar de análise de comportamento se a gente não falar sobre análise sobre PNL, tá? Não tem como. Uma coisa vincula na outra e por isso que eu chamo de engrenagem. Feito isso, nós vamos começar com o nosso modelo de mundo. Então, o que é modelo de mundo? O que é modelo de mundo? Modelo de mundo é a sua história. É tudo que você viveu desde a sua gestação até os dias de hoje e tudo aquilo que você vai viver daqui para frente. Isso é modelo de mundo. E modelo de mundo é muito importante a gente ter consciência do nosso modelo de mundo e por esse motivo que eu falei para vocês me mandarem a história de vida de vocês.
Porque quando a gente fala a nossa história de vida, quando a gente escreve a nossa história de vida, a gente começa a perceber o nosso modelo de mundo. E quantas coisas será que no nosso modelo de mundo a gente pode e a gente deve ressignificar? A gente É só um minuto. Pronto. Que susto! Tremeu tudo a base aqui. Parecia que o mundo estava acabando. Então, e daí o nosso modelo de mundo é exatamente para a gente conseguir entender, bom, o que eu posso atualizar? O que eu vou trazer do meu modelo de mundo que faz sentido e o que eu não vou trazer do meu modelo de mundo porque já não faz mais sentido. Então, isso é muito importante a gente ter consciência. E daí, por esse motivo que a gente foi para a história de vida. Né? Então, história de vida, ela deve ser dita, ela deve ser falada e você faz a melhor história de vida que você pode fazer. Você é a sua melhor versão da sua história de vida. Né? Então, é você que faz sua história de vida. Eu acho que ele está fazendo isso porque o Padovani está com o microfone dele ligado, está ligando toda hora. É isso, Eli? Foi, eu fui desativar o microfone de todo mundo, desativou o seu também. Ah, entendi. Por isso que ela gritou. O Gui está com o microfone ligado dele. Então, vamos lá. Obrigada, Gui. História de vida. Todo mundo me mandou? Não! Pode me mandar ainda? Pode! É muito importante você se permitir mandar a sua história de vida, tá, gente? É de extrema importância que isso aconteça. E por que é importante isso? Porque você precisa ter consciência de quem você é. Né? O mais difícil do nosso modelo de mundo é a gente honrar e respeitar as pessoas que passaram pela nossa história e deixaram algum filtro negativo e instalaram alguma âncora que você não julga tão legal. Então é muito importante a gente ter essa consciência para a gente poder ressignificar tudo isso. E a PNL, gente, ela vai trazer um monte, mais um monte de ferramenta para isso, usando essa base que vocês já aprenderam. Feito isso, eu falei que eu tinha um desafio de contar minha história de vida em 4 minutos, como eu pedi para vocês, né? Será que eu vou conseguir? Vocês estão com lenço aí na mão? Mentira! Nós somos a melhor versão que a gente conta da nossa história de vida. Então, vamos lá. Minha história de vida. Eu sou filha da Marisa e do Pedro, né? Essa é minha mãe, não sou eu. Não se assustem, tá? Essa é a minha mãe, mas eu sou uma mistura... Oi? Está atrasada a tela. Pronto. Ah, tá bom. Pronto, Então, vai devagar. Então, eu vou passando bem devagarzinho aqui, vou contando devagarzinho por causa da demora. Então, esse é meu pai, essa é minha mãe, sou bem parecida com ela, mas também sou bem parecida com meu pai. Quando eu usava óculos, eu era bem parecida com ele. Essa sou eu, Nenê, né? Fui bebê Johnson. Espero que a tela vai chegar, tá, gente? Eu vou passar devagarzinho. Aí alguém pode me fazer assim, ó, que a tela tá chegando e daí eu vou conseguir continuar, fechou? Essa sou eu, Nenê, fui bebê Johnson. Tive várias mães de leite, porque eu nasci prematura e a única coisa que ia me salvar naquela época era leite materno. Então, a minha tia, essa Márcia, veio de São Paulo para cá para me amamentar e eu tinha mais 40 mães de leite. É uma loucura. Eu tenho 40 mães de leite, né? Imagina. Eu era bonitinha, né? E daí, essa é a minha avó Nê, da esquerda para a direita, a minha bisa e a minha avó Josete. Então, a minha avó materna, minha bisa materna e a minha avó paterna, tá? Só para vocês verem. Essa sou eu, Nenê, pequenininha, estudei na Chapeuzinho Vermelho, foi super legal. Eu vou demorar mais de 4 minutos porque tá devagar as fotos, tá? Eu tinha ensaiado da 3h55 minha história. Foi a foto eu pequenininha? Foi? Fechou. Então, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, uma criança muito alegre, cheia de amigos, e sempre tive muitos amigos. E quando eu falo amigos, prestem atenção. Amigos. Amigos que eu fui percebendo durante a vida que a gente enche uma mão e ainda sobra dedos, né? Meu pai sempre falou isso e eu nunca acreditei, mas é verdade. Então, amigos a gente conta na palma de uma mão. E daí, no meu aniversário de 15 anos, foi o sonho realizado da minha mãe de fazer minha festa de 15 anos. E foi foto, cá. Foi? E daí,
Essa é minha bisa, fez minha festa de 15 anos e essa foi a última foto que eu tenho com a minha mãe. Uma semana depois do meu aniversário de 15 anos, a minha mãe morreu. Feito isso, eu preciso contar a melhor versão que existe de mim, porque eu consegui ressignificar isso graças a Deus. Então eu fui morar com a minha avó paterna, que eu confesso que eu morria de medo dela, porque a minha avó paterna é diretora de escola do SESI da Pauliceia, então dura da pesada, criou 5 filhos homens, e eu, primeira neta, fui morar com a minha avó e fui morar com o meu pai. Olha como eu sou parecida com ele, agora vocês conseguem confundir um pouquinho, né? Então, eu fui morar com a minha avó e com meu pai. E daí, fiz a faculdade de Educação Física e na minha formatura, comecei a namorar a Eli e tô com ela até hoje, já vai fazer 11 anos que nós estamos juntas. E daí, com a Eli, veio a bagagem junta, né? Então, veio meu sogro e a minha sogra. Foi a foto? Então, veio a bagagem, meu sogro e minha sogra, que são os amores. Depois veio o meu cunhado e a família dele, né? E cu é cu, né, gente? Tô brincando, cu é cu, então tá tudo certo. Eu acho que todo mundo tem um cunhado, né? Todo mundo tem cunhada. Eu também tenho mais uma cunhada, né? Então, eu adoro meu cunhado e minha cunhada. Que cu é cu, né? A gente tem que brincar, não tem jeito. E daí, com isso, eu comecei a entender, né, nessa fase da minha vida, quem eram os meus verdadeiros amigos. E daí aconteceram um monte de transições, né? Quando eu assumi realmente que eu era gay, a maioria dos meus amigos não existiam mais, começaram a me julgar um monte, e daí ficaram os meus amigos verdadeiros que estão aí na foto e que realmente eles me acompanham até hoje, inclusive o Padovani está aqui fazendo curso comigo, né? Então, são realmente os amigos que ficaram. E daí a gente resolveu ser mãe e em 2011 a gente foi adotar essa maravilha que é a Dedê. Essa primeira foto dela, gente, ela estava lá no Bom Menino, então essa foi a primeira foto dela. E daí com isso a gente virou mãe e também a gente abriu a academia junto. Então nós tivemos 2 maternidades de uma vez só. O meu pai casou de novo, né? E com ela também veio um meu irmão e uma irmã que já é falecida. E daí a academia ela foi crescendo, eu sempre dei muito treinamento de PNL para atleta, porque eu sou fisiologista e eu amo isso, então PNL com atleta casa. E aí a gente sempre junto com a família, né? Esses são os meus 11 primos, tá faltando gente aí, mas eu tenho 11 primos, inclusive uma prima minha tá aqui, a outra tá fazendo a aula off, então eu sou muito família, né? Gosto muito de estar com a minha família, apesar da minha família ser muito grande. E essa é a minha mãe, aquela lá da foto de leite, sabe? Ela tá aqui, ó, a gente tem bastante contato. E aí a vida foi me dando mais amizades, mais pessoas importantes foram entrando na minha vida. E até que chegou essa moça aqui, que é o anjo da nossa vida, que é a Nena, que ajuda a gente a cuidar da Andressa com muito amor e carinho. Ela é como se fosse uma irmã para mim. E junto com isso vieram todos os grupos, e agora eu tenho esse grupo que são os meus primos, né? Na verdade, são primos dali, que eu fui madrinha de casamento junto com a Eli deles. Foi sensacional entrar na igreja junto com a Eli e quebrar esse paradigma da sociedade, né? E realmente ser reconhecida como uma pessoa que não é por causa da sexualidade que vai mudar alguma coisa. A opção sexual não muda nada, né? E daí foi muito legal ter esse convite de madrinha. Enfim, aí as minhas amigas sempre me acompanhando, né? Sempre nas baladas junto comigo, inclusive nos cursos também, né? Então acho que a foto acabou de subir, sempre junto comigo, sempre me apoiando, as pessoas sempre gostando muito de mim, sempre verdadeiras, sempre transparentes. Esse foi meu primeiro curso BIM, olha que loucura! Tinha mais de 100 pessoas, muitos amigos, muita gente que eu não conhecia. Foi um curso sensacional, que é esse curso que vocês estão fazendo, mais modificado. E daí as minhas amigas, como eu falei, sempre me acompanhando. O Padovani sempre junto comigo aí. O Gui fez a faculdade comigo de Educação Física, morava no meu prédio, fez pós de Fisiologia comigo, fez todos os cursos de PNL comigo e agora está aqui comigo também. Então, voltou da Irlanda, agora mora aqui, então, sensacional. Meu pai sempre me acompanhando e sempre me apoiando também. E por que eu conto isso da minha história, gente? Porque é muito importante a gente honrar e respeitar aqueles que nos apoiam. É muito importante, mesmo que a gente só conviva com eles. A Elis sempre me acompanhando, não tenho nem o que falar. E a nossa família crescendo e se desenvolvendo. E ainda as fotos?
e eu sempre dando os cursos, né? Então, desde 2015 eu estou dando curso, não parei, não vou parar, né? Às vezes grupos grandes, às vezes grupos pequenos, mas para mim o que importa é fazer isso, é levar esse conhecimento para frente, né? Então, eu gosto muito sempre de mostrar a minha família unida, a minha avó, que agora é bisavó, né? Que eu sempre estou junto, que eu amo de paixão, que eu não tenho mais medo, que eu consegui ressignificar, que é realmente a minha rainha na história, que me ensinou meus valores, que me ensinou aquilo que eu realmente sou. Ela precisou ser dura para eu aprender, então é muito interessante, né? Os amores da minha vida, que é a Elia e a Andressa, não tem jeito, elas me movem. Eu fiz prótese de quadril total, e daí essa é uma aluna minha, que fez questão de ir lá no hospital e ficar comigo. Eu fui preparadora física de futebol americano. Eu sou meio doida da cabeça. Minha família crescendo, essa aqui é a família do lado do meu pai, né? Eu ganhei um meio sobrinho aí, que é um sobrinho inteiro. E a família cresceu, os meus primos adotaram gêmeos, meus compadres tiveram filho. Então, assim, é muito gostoso contar a nossa história e entender que as pessoas verdadeiras sempre estão com a gente. E muitas vezes que as pessoas não estão com a gente pode contar, elas sempre vão estar ali, né? A Dedê sempre evoluindo e eu sempre respeitando e honrando a minha mãe, porque foi por causa da perda dela que eu me tornei a pessoa que eu sou. Se eu tivesse ela, eu acho que eu não seria nem metade do que eu sou hoje, né? Mas eu teria ela, então a gente precisa contar a melhor versão que a gente pode, né? A Andressa sempre junto comigo, sempre me modelando, e a Eli junto comigo. Então é isso, essa é a minha história. Acho que deu um pouquinho mais aí por causa dos slides, né? E daí até hoje que a gente chegou no método Being Online e está sendo sensacional essa pandemia na minha vida. Foi. Legal a história, né? Vocês precisam contar de vocês para mim agora, tá? A gente faz o melhor que a gente pode fazer da nossa história. Tem gente que pode perguntar assim, quem me conhece, mas Bea, você nem falou da academia? A gente conta aquilo que realmente nesse momento é importante pra gente. A academia hoje, ela já não é tão importante para mim, então já não falo tanto dela, né? Então é muito importante a gente ressignificar e a gente transpor isso na nossa mente também. E daí a gente vai para as crenças, gente. Então, só para lembrar, você tem que me mandar a sua história, hein? Aí a gente vai para as crenças, tá? Crenças, a gente tem as crenças conscientes, que as conscientes é lá o pico, né, do iceberg, a gente consegue entender, a gente consegue visualizar elas, e tem as crenças inconscientes, que é o final do iceberg, você nem imagina que você tem aquela crença. E quando eu falo você nem imagina que você tem aquela crença, você nem imagina. Eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso modelo de mundo traz muita crença para a gente que a gente não sabe qual é. Muita crença, né? Então, a gente precisa começar a entender o nosso modelo de mundo e contar a nossa história para a gente saber, mas será que essa crença vale hoje? Será que isso é real para eu continuar na minha vida? Será que não é? O que eu tenho que fazer? E assim sucessivamente. Foi aí, gente? Crenças eu nem falo muito porque é uma coisa que a gente precisa de muito tempo para ressignificar. E tem muitas ferramentas sensacionais que ressignificam as crenças. A PNL é uma delas? Mas no método BIM a gente não fala muito de crença porque realmente a gente perde muito tempo falando de crença. Então, como eu criei a fórmula, e a fórmula, o que a gente consegue transpor a crença é com critérios, eu vou ensinar isso para vocês na terceira aula. Então, por isso que é importante a gente ter consciência das nossas âncoras, porque crença e âncora faz a gente ficar parado no lugar, tá? Então, a sua memória pode te causar uma crença e você fique parado no lugar que você está. Então, ao invés de você agir, você para. Ao invés de você falar, você se cala. Ao invés de você se colocar, você prefere não ter conflito. E às vezes você não quer ter conflito porque lá no seu modelo de mundo você viu seus pais brigando e esse modelo não é o modelo que você quer ter mais. Mas quem diz que conflito é briga? E daí, se a gente tiver consciência disso, a gente consegue ressignificar. Então, percebam a PNL entrando. Não tem como falar de crenças sem falar de âncoras. Não tem jeito. Pessoas que têm medo de entrar na piscina, às vezes, estava lá com o cordão, né, no nascimento no pescoço e nem sabe disso, né? Então, é muito importante, são as crenças inconscientes. Então, é muito importante a gente ter consciência das nossas crenças. E daí pode ser que você fale para mim, mas Bea, como que eu faço para ter consciência das minhas crenças? Mergulha para dentro. Vai fazer desenvolvimento pessoal, terapia,
vai procurar algo que faça sentido para que você possa se desenvolver cada vez mais. Aí a gente traz os nossos valores, e daí valores, gente, valores é uma coisa que é tudo aquilo que é muito importante para você. E é muito legal a gente entender quais são os seus valores, né? Os valores, eles operam juntamente com as crenças, para dar significado e motivação às nossas vidas. Então, assim, quando você realmente acredita em algo, o valor, ele é inegociável. Anota isso, valor é inegociável. Quando você entende qual é o seu valor, você não pode mais negociar ele, porque se você negociar ele, você vai se arrepender depois. E eu vou dar o exemplo do que eu falei lá. Conviver é diferente de se relacionar. Os relacionamentos, ó, vou dar o exemplo do meu modelo de mundo para vocês entenderem. Lembra que eu falei que quando eu assumi que eu era gay, um monte de gente sumiu da minha vida? Não condizia com os mesmos valores. Eu quebrei valores de algumas pessoas ali e por isso elas se afastaram. Tudo bem? Quando você não tem o mesmo valor do outro, não dá liga, não dá relacionamento. Você pode até tentar, mas não vai rolar. Então você precisa ter rapport de valores com a outra pessoa, né? Por exemplo, eu dou vários exemplos, né? O Padovani está aqui, a Sabok está aqui, eu conheço eles há tanto tempo, a gente acho que nunca brigou na vida. Né? E pode falar, mas também não se vê tanto, mas quando a gente se vê, a gente podia brigar, porque tem gente que a gente não vê e quando vê briga, não é assim? Porque algum valor nosso é igual, né? A minha prima Camila que tá aqui, eu fico mó cara sem ver ela e o resto dos meus primos. Quando encontra todos os primos, dá pau. Dá pau, porque valores diferentes. Então, relacionamento é uma coisa. Se relacionar é você entender o outro, é se colocar no lugar do outro, é criar rapport com o outro. Isso é se relacionar, é entender, é ter empatia. Conviver é ouvir. E ouvir não é concordar. Foi? Ouvir não é concordar. Então, eu posso conviver com pessoas que eu não quero me relacionar por um bem maior do ambiente. Mas isso não significa que eu concordo com o outro. Se eu tenho consciência disso, eu não sofro. Fez sentido, gente? Casou aí? Deu liga? Então, prestem atenção. Quantas pessoas que você se relaciona, que às vezes são relacionamentos tóxicos, que você não aguenta mais, mas que você diz para você, eu não posso deixar de me relacionar com essa pessoa, porque senão minha família vai acabar, porque senão isso, porque senão aquilo. E você vai se deteriorando por dentro. Conviva com essa pessoa. Tenha consciência para você, o outro não precisa saber. Transparência, critério, tá bom? Então é muito importante você entender sobre isso. Aí tem uma pergunta aqui, ó. As crenças estão enraizadas, é tudo aquilo que você ouviu ao longo dos anos e normalmente vem das pessoas mais queridas que convivem ou conviveu com você. Bom, acabei de falar de relacionamento e convivência, tá? Então, crenças são enraizadas e lembrem, gente, que muitas vezes você não ouviu nada, mas a energia do ambiente, o rapport do ambiente fez o seu inconsciente sentir alguma coisa que te gerou alguma crença. Porque lembra que crença, ela vem do filtro, e filtro pode ser sentir, ouvir, falar, olfato, visão, tá bom? Então lembrem disso. E daí a gente precisa entender assim, qual que é o seu principal valor? Você já parou para responder essa pergunta? Qual que é o seu principal valor que é inegociável? Qual valor seu é inegociável? Aí você pode me perguntar assim, Bea, como que eu faço para descobrir isso? É muito simples. Depois da aula, você vai escrever três momentos da sua vida que você achou que você não fosse passar por eles. Sabe aqueles momentos que você acha que você vai desistir, que você vai sucumbir, que você não aguenta mais? Todo mundo tem esses momentos, né? Esse é fácil vir na mente, né? Então, são esses momentos, você vai listar 3 valores. 3 valores. E o que são valores? Valores, gente, tem uma lista enorme de valores na internet. Se você colocar lá valores pessoais, vai descer uma lista gigantesca. Então, você precisa entender quais são valores para você.
honestidade, respeito, amor, resultado, dinheiro, sucesso. O que é valor para você? Primeiro você precisa identificar isso, né? Então você precisa entender quais são os seus valores. E quando você listar essas 3 coisas na sua vida que foram difíceis e listar os 3 valores que fizeram você sair dessa situação, porque você concorda comigo que nós vamos fazer uma viagem para dentro, disparando memórias do nosso modelo de mundo, entendendo as âncoras que estão sendo disparadas, e daí nós vamos conseguir ressignificar isso? Tudo bem? PNL junto, não tem jeito. Você vai escrever os 3 valores. Depois, você vai fazer uma lista de todos os valores que você escreveu, vão dar 9. E daí, você vai imaginar assim, você está morrendo e você precisa de um valor para conseguir sobreviver. Qual valor sobra? Vai ter que sobrar um só. Esse é o seu valor inegociável. Tá? E por que eu falo você? Porque você é a principal pessoa da sua vida. Não adianta você falar, eu vou falar que a minha mãe vai morrer. Tá bom, mas você não tem poder, às vezes, de salvar a sua mãe, mas às vezes você tem o poder de te salvar. Tá? Então é muito importante que a gente entenda qual é o seu valor inegociável. Fez sentido, gente? Vocês entenderam por que isso? Porque num relacionamento e numa convivência, se o meu valor inegociável é a transparência, e essa pessoa não é transparente, eu já entendo que eu não vou me relacionar com ela, eu vou conviver. E daí os relacionamentos começam a ser mais assertivos, porque daí eu tenho a consciência disso. Tudo bem? Eu tô sendo congruente com os meus valores. Tá? Então é por isso. E daí o meu valor inegociável, é inegociável esse meu valor, gente. Não rola, eu não negocio ele. É acreditar. Então, enquanto eu acredito, eu consigo sair das maiores dificuldades da minha vida. Se eu não acreditar, eu vou sucumbir. Eu vou sucumbir. Eu posso deixar de ser transparente, eu posso deixar de ser congruente, eu posso deixar de ser honesta, eu posso deixar de ter amor, eu posso deixar de ter respeito, eu posso deixar de lutar pela vida do outro, de ser justa, mas se eu deixar de acreditar, não vai funcionar. Esse é o meu. Esse é o meu. Qual que é o seu? É a tarefa que nós vamos fazer nessa aula, tá? É muito importante que você entenda isso e que realmente você fale, bom, é isso que eu quero para minha vida. Tudo bem? Ter consciência de valores? Fez sentido, gente? Conseguem alinhar valores com o modelo de mundo? Quantos valores que a gente traz do nosso modelo de mundo que já não faz mais sentido para a nossa vida? Tá? Quando a gente depara com valores o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só que a gente tem que ter consciência disso. Tudo bem? Aí a gente vai para critérios. Critério, gente, de verdade, é a cereja do bolo da análise de comportamento. Critério nada mais é do que regra. Eu fiz um vídeo de critério no Instagram ontem. Alguém assistiu? Falei de critérios no Instagram. Tá sensacional o vídeo. Mas por que eu falo tanto de critério? Porque nós, seres humanos, seguimos regra para todas as empresas que a gente trabalha, para todas as pessoas que a gente convive. Mas a gente não tem critérios e regras para a nossa vida, muitas vezes. Para algumas coisas da nossa vida, a gente coloca critério. Mas para outras que a gente mais precisa, a gente não coloca regra. A gente vai deixando, a gente vai seguindo. É ou não é? Ou só tem gente imutável aqui, todo mundo tem regra de comportamento aí, né? Então, assim, é muito importante a gente ter regra. É muito importante a gente entender quais são os nossos critérios. Então, vamos entender um pouquinho de critérios. Um único critério, ele é composto de vários elementos, conscientes e inconscientes. Então, uma regra, ela é mutável, dependendo da situação que eu quero, e ela tem vários pontos, conscientes e inconscientes. Vários. E é muito importante a gente ter consciência dessas regras. Como que eu faço para entender uma regra, Bea? Eu vou falar na terceira aula, que eu vou mostrar a fórmula para vocês. Mas, principalmente, a gente entender qual resultado eu quero.
né? Eu quero, sei lá, no próximo BIM ter 200 pessoas. Qual critério que eu tenho que ter? Eu tenho que ser transparente comigo, eu tenho que ter estratégia bem feita, eu tenho que executar tudo que eu tenho que executar, mas principalmente eu tenho que acreditar que é o meu valor, que isso é possível. Se eu não acreditar, eu posso fazer tudo isso, mas vai chegar uma hora que eu vou deixar de fazer, eu vou começar a procrastinar. Foi, gente? Tudo bem? Então, fechou. E daí a gente tem os critérios inconscientes. O que são critérios inconscientes? Dentro de todo o estudo que eu tenho e tudo que eu já atendi de gente, a quantidade de pessoas que eu já atendi, eu cheguei numa conclusão da fórmula. É que vocês vão ter visão da fórmula na terceira aula. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, eu pus numa fórmula matemática. Então, é sensacional para você visualizar. É muito interessante você entender que existem 3 critérios que são inconscientes. Ou seja, para eu atingir um resultado externo, eu tenho que suprir a minha necessidade interna. Porque critério é acelerador de resultado. Critério é acelerador de resultado. Eu fiz uma sessão ontem com uma cliente que inclusive veio do BIM, e ela falou assim, Bea, eu tô tão doida aqui com a sessão que agora eu entendi porque critério é acelerador de resultado. Porque às vezes um critério é você trabalhar na pandemia, no caso dela, era trabalhar das 7 às 10. Porque daí ela ia estar focada, ia estar com performance, ia poder descansar o resto do dia porque ela está de férias. Então, esse é um critério para ela. É uma estratégia que ela criou para ela poder performar, para ela chegar no resultado dela de descanso, que é as férias. Então, por isso que eu falo que critério é acelerador de resultado. E daí nós temos 3 critérios inconscientes. Prestem atenção. Transparência, já falei disso muito. Você tem que ser transparente com você. Se você não for transparente com você, as coisas vão patinar na sua vida. Você precisa ter consciência do que você quer e do que você não quer. Quando você tem consciência do que você quer e do que você não quer, você tem 2 opções. Ou você continua fazendo, ou você deixa de fazer. Oh, que coisa, né? Que input! Gente, a gente já sabe disso. Só que o nosso cérebro não consegue raciocinar nessa forma lógica. Então, sou transparente, entendo o que eu quero e o que eu não quero. Depois, eu vou ter que ser congruente com a decisão que eu tomei. Eu continuo ou eu não continuo? E daí, depois da congruência, entra o terceiro critério, inconsciente, que é a persistência. Porque você só vai persistir em algo se você estiver sendo congruente com a decisão que você tomou. Fez sentido? Vou dar um exemplo. Decido parar de tomar refrigerante. Trouxe para o consciente que o refrigerante está me dando celulite e vou parar de tomar refrigerante. Beleza, decidi parar. Decidi. Trouxe para a consciência, sou transparente comigo, decidi parar de tomar refrigerante. Aí entra a congruência. Congruência é o não tomar refrigerante, ou seja, tomar qualquer outra coisa no lugar que não seja refrigerante. Aí eu vou num churrasco. Só tem Coca-Cola e Fanta. Eu esqueci a minha água. Se fizer sentido realmente para você não ter celulite, você vai pegar o seu carro e vai comprar uma água, vai comprar outra bebida. Se você não tiver decidido isso, não fizer sentido realmente para você, você vai dizer assim, mas é só um golinho. Esse só um golinho, você acabou de ser incongruente com você. Você deixou de persistir em algo que realmente você tinha decidido. Fez sentido, gente? Casou aí? Entenderam como funciona tudo isso na nossa mente? Isso serve para qualquer coisa. Né? A pessoa precisa de atividade física, se matricula numa academia. Aí, como é? Eu vou todo dia na academia. Nunca foi, tá? Olha só, a pessoa nunca foi na academia. Aí ela decide todo dia na academia, porque 6 horas da manhã eu vou na academia. Que agora eu decidi.
Eu quero sair do sedentarismo. Eu até dou risada, porque isso é sensacional. Aí o que acontece? A pessoa vai. Primeiro dia foi, segundo dia foi, terceiro dia foi, quarto dia foi. Aí entra o inverno. Aí tem um dia que vai amanhecer mais frio. Aí sabe o que ela fala? Só mais 5 minutinhos. E esse dia ela não vai. Aí sabe o que vai acontecer? No outro dia ela também não vai, depois ela também não vai, depois ela também não vai. E daí a academia tem que ficar ligando para esse ser humano para voltar. Olha, meu, você tá pagando, tem que voltar para. Vocês entenderam, gente, como funciona? E eu falo de academia porque eu acho que 90% das pessoas já passaram por isso. Ou se não passaram, vão passar. Ou se tem a fórmula, decidam que vocês vão 2 vezes na semana. Comece devagar. Critério foi feito para ter estratégia. Comece devagar. Nunca fez? Faz 2. Ao invés de parar de tomar refrigerante, ao invés de tomar 2 litros de coca num dia, toma 2 litros de coca em uma semana. Se acabar, não compra mais. Nosso cérebro é processo, é gradativo. Fez sentido, gente? Ajudou vocês aí? Ninguém fala comigo mesmo? Então, tá bom. Eu vou continuar. Tô adorando a minha aula. Tá sensacional. Depois a gente tem as necessidades. Necessidades. O que é necessidade? Tudo aquilo que causa um desconforto interno é uma necessidade. Mas, quando você supre, deixa de ser necessária. Então, eu estou com sede. Eu vou lá e tomo um golinho da minha água. Pronto, não estou mais com sede. A minha necessidade deixa de ser necessária. Então, a necessidade, a gente pode dizer que é um estado interno de insatisfação causada pela falta de algum bem-estar necessário. De algum necessário para o bem-estar. Foi aí, gente? Tudo bem? E daí, a necessidade entra onde? Vamos voltar para o exemplo lá. Eu quero descansar. Qual que é a primeira necessidade que eu tenho? Nesse caso que eu falei da minha cliente. Primeira necessidade é aceitar que está de férias. Primeira necessidade. E daí, na fórmula, a gente tem 8 necessidades inconscientes. Só 8. E daí, a gente quer ter resultado rápido na vida. A gente quer acelerar, mas a gente esquece de olhar pra gente. Daí, a gente não acelera, não. Porque a nossa mente fica cobrando a gente o tempo todo das coisas que a gente não faz pra gente. Então, é muito importante a gente olhar primeiro pra gente, para depois olhar pro externo. Guardem isso. Nunca é tarde para começar a olhar para dentro. E daí, o assunto do momento, e que é um assunto que, na minha visão, galera deita, rola, se diverte, que é comportamento. Comportamento é sensacional, né? E eu vou pedir depois, no final da aula, tem gente aqui que já fez a análise comigo. Depois, no final da aula, escreve aí por que é importante fazer isso, tá? No final só, espera eu explicar os comportamentos e dar o presente. Daí, no final, escreve aí ou fala por que é importante fazer esse presente. Então, comportamento. Todo mundo aqui conhece o DISC? Todo mundo aqui já fez alguma coisa relacionada à preferência de comportamento? Tô chateada que ninguém me responde. Pelo menos responde no chat, vai. Hoje que eu tô vendo vocês. O meu mouse, ele fica na outra tela. Ele é muito interessante. Ele podia vir para a minha, né? Mas não, ele fica na outra. Eu queria mudar a tela. Não conheço, não conheço. Ah, quem fez coaching comigo conhece, né? Quem fez os BIM já. Sensacional. Então, vamos falar de comportamento. E daí a gente fala de preferência de comportamento. Quem é você? Qual é a sua preferência de comportamento? Qual a preferência de comportamento você acha que eu tenho? Vamos entender um pouquinho disso? Lembrando que, atenção, não existe perfil ideal. Não existe preferência de comportamento ideal. O que existe
é eu ter consciência dos meus comportamentos para eu poder melhorar os meus comportamentos, tá? Quanto mais consciência, quanto mais transparência eu tiver, melhor vão ser os meus resultados, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Fechou? Então, vamos lá. Conector de resultados. Olha como ele ficou bonito. Eu recalchutei ele, ficou bonitão, né? Então, a gente tem o conector de resultado. Nós temos 4 preferências. Nós temos o conector de resultado, o conector de pessoas, o conector de estabilidade e o conector de informação, tá? Nós temos 4 preferências de comportamento. Pode ser que você se identifique em mais de um, tá tudo bem. Pode ser que você se identifique só em um, tá tudo bem. Pode ser que você fique confuso em onde você está, tá tudo bem, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho do... ficou sensacional o meu slide, né? Do conector de resultado. Competitivo, decidido, direto, sempre está certo, autossuficiente, desbravador, centralizador, tem poder de arranque, corre risco e é enérgico. Conhecem pessoas assim? Faz assim, ó. Você é assim? Dá para bater a cabecinha. Essas são as características de comportamento de uma pessoa conector de resultado. Pontos a melhorar do conector de resultado: dificuldade em relacionamento, dificuldade em ouvir, falta de controle, impaciente, faz muita coisa ao mesmo tempo, pode causar medo nos outros e não sabe dar valor às pessoas. Esses são os pontos a melhorar. Ele não dá valor, porque ele foca no resultado, ele engata a primeira e vai. Sabe aquela pessoa que parece um trator? Passa por cima de todo mundo, e daí a hora que ele atinge o resultado, ele olha para trás e fala: opa, tô sozinho. Aí ele volta se desculpando, ressignificando. E como a maioria das pessoas está em conector de pessoas ou estabilidade, as pessoas desculpam, né? Porque, coitado, ele pode errar. Né? Assim que fala, né? Fica puto com ele, mas pode errar, então tá tudo bem. Então, conector de resultado. Quem se viu no conector de resultado, coloca aí no chat. Ou às vezes nem liga no que faz, exatamente. Você conhece gente assim? Sabe aqueles líderes que não conseguem conversar com a equipe? É um conector de resultado, que só fala de meta, 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 meta. Não rola. O ser humano tem muito mais além de meta. Às vezes ele não está conseguindo suprir uma meta por causa de uma crença dele. Se ele souber isso, ele vai conseguir ressignificar. Né? E daí, com palavras e com filtros corretos, com certeza ele vai conseguir resultado da equipe dele. Né? Então, foi conector de pessoas. Olha como ficou lindo o conector de pessoas. Né? O que é o conector de pessoas? É só 70% da população. Brasileiro é conector de pessoas. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou provar que brasileiro é conector de pessoas. Prestem atenção. Característica: idealista, persuasivo, comunicativo, otimista, extrovertido, inspirador, popular, confia nos outros e encantador. A maioria dos brasileiros estão aqui. A maioria dos brasileiros não consegue ficar sem pessoas. Por isso que a nossa quarentena está funcionando super bem, né? A galera não consegue. Não dá para ficar em casa sozinho, né? Não dá. Então, a gente faz uma reuniãozinha aqui, uma reuniãozinha ali. Me coloco na jogada, tá, gente? Conector de pessoas. Sempre dá um jeitinho. Porque é movido pelo otimismo. Calma, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Consegue se enxergar aqui? Consegue ver gente aqui? Muito bom. Pontos a melhorar. Ó, o desorganizado nem quis sair dali, ó, já ficou aí, né? Pontos a melhorar dele. Desorganizado, impulsivo, medo de rejeição social, impaciente, dificuldade em viver o hoje, começa e não acaba, problemas na comunicação. Bastante gente começa e não acaba as coisas?
Aí você lembra do que eu te falei do critério. Se você começa e não acaba, é porque muitas vezes o que você começou não faz sentido para sua vida. E daí o seu inconsciente fica te endoidecendo até você parar. E daí depois o seu crítico fica te endoidecendo porque você começa as coisas e não termina. Então, se tiver critério, vai conseguir decidir se faz ou se não faz, não é melhor? Começar um monte de coisa. Né? Então, é muito importante entender os pontos a melhorar. Aí a gente vai para o conector de estabilidade. Olha como eles ficaram lindos. Ô, Ká, fiz especialmente para você esse, tá bom? Minha prima é o conector de estabilidade lá no teto do Jaraguá. Então, conector de estabilidade, não preciso nem dizer, né? Só a figurinha aí já consegue dizer quem ele é, né? Vamos falar sobre ele. Conector de estabilidade, característica: agradável, bom ouvinte, paciente, sincero, constante, acabativo, gosta de trabalhar em equipe, gosta de rotina, é leal e é bem-humorado. Conhece gente aqui? A hora que eu mostrar os pontos a melhorar, você vai falar: ah, eu conheço. Né? São aquelas pessoas, gente, que tá assim, ó, tá sempre bem, só que por dentro tá morrendo. Só que ninguém sabe. Sofre sozinha. Vamos ver. Pontos a melhorar: possessivo, sem identidade, resistente a mudanças, pensa muito na opinião dos outros, sofre sozinho e perde oportunidades. Conhece gente assim? Quando eu falo de possessivo, é possessivo. Como ele não tem identidade, ele acha que ele tem posse do outro. E ele não tem identidade porque ele sonha o sonho dos outros. Porque ele deixa tudo o que ele está fazendo para ajudar o outro. Porque, sabe aquela pessoa que muitas vezes é do signo de câncer, que é mãezona, que gosta de fazer tudo para todo mundo, sempre fica bem? A gente podia comparar o signo de câncer com o perfil de estabilidade. Que é aquela pessoa que sempre quer estar tudo bem. Acaba tudo que o outro começa. Tá tudo bem, eu termino. Vai centralizando e vai resolvendo o problema de todo mundo. E da hora que vê, perde a aula da Bea, vai dormir 4 horas da manhã porque não conseguiu acabar o que tinha que terminar. É extremamente perfeccionista, então não gosta de fazer nada meia boca, faz tudo boca inteira. Enquanto conector de pessoas e conector de resultado, ó, vai fazendo. Se der certo, deu. Se não deu, refaz. Se der certo, deu. Se não deu, refaz. Esse perfil, não. Esse perfil, ó, controladinho. Tudo bem aí, gente? Estão conseguindo identificar as pessoas? Não foi. Conector de informação. Conector de informação é o meu querido. Gente, eu fiz mais de 48 análises de comportamento. Sabe quantos conectores de informação eu achei? Quem chuta? 1. Esse perfil está em extinção. 1. Perfil puro, tá? Só ele. Só ele. Puro, só 1. Sensacional. Foi a melhor sessão que eu fiz na minha vida. Durou 15 segundos. Brincadeira. Durou 45 minutos a sessão. Por quê? É uma pessoa de informação. Ó, aqui, ó. Lupinha. Não deixa passar nenhum detalhe. Se tiver algum slide meu com erro, vai ser um conector de informação que vai vir me falar. Mas eu acredito que nesses não tem, porque eu vesti a carapuça do conector de informação e fiz meus slides. E revisei ele 4 vezes. Então, sensacional. Né? Então, conector de informação. Característica dele: preciso, organizado, perfeccionista, cuidadoso, minucioso, observador, lógico, diplomático e questionador.
Olha lá, já acharam o problema aqui na minha negócio. Muito bom. Também as pessoas veem erro e não me falam, né? Então, para falar, para poder acertar, né? Eita, tem que falar, gente. Perde a oportunidade de me ajudar, tá vendo? Então, característica desse perfil é isso. Pessoas extremamente organizadas, pessoas perfeccionistas, pessoas extremamente minuciosas, detalhistas, querem saber detalhe de tudo. Então, vamos entender. A Camila mandou no meu WhatsApp, ó. Sensacional, obrigada, Cá. Pontos a melhorar. Inflexível, lento para resultados, medo de rejeição do trabalho, não delega tarefas, muito crítico e negativo. Então, vamos falar um pouquinho desses pontos a melhorar desse perfil. É um perfil que acredita que se não tiver perfeito, não tá bom. Ele morre de medo do que o outro vai falar do trabalho que ele faz. E por esse motivo que ele perde muitas oportunidades. Né? E uma palavra para esse perfil é flexibilidade. Feito é melhor que perfeito. Se eu fosse um conector de informação, jamais eu estaria aqui. Jamais. Tá? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, porque às vezes a gente quer uma coisa tão perfeita. E, gente, eu passei 4 vezes e vi a 5ª vez e não li o conector errado. Vai vendo o que acontece na mente da pessoa. E tá tudo bem. Eu vou me estressar por isso? Não. Eu tô dando o meu melhor, então tá tudo bem. Tá? Tem que falar, porque quando a gente fala, a gente ajuda o outro. Quando a gente não fala, a gente põe uma bolha e não permite que o outro possa se desenvolver. Isso é medo de dar feedback. É medo do que as pessoas podem pensar daquilo que eu vou falar. Já desbloqueiem isso, não tenham medo, falem. É melhor falar e você ter certeza que você deu o seu 100% do que depois ir dormir e falar, nossa, eu tinha que ter falado para a Bia que aquele slide estava errado. Porque se eu não disparo esse filtro aqui, ninguém ia me falar aqui no chat. Então é muito importante a gente resolver. Então, vamos ver eles divididinhos aqui, tá? Então, a gente divide eles em 4 quadrantes. Por qual motivo que a gente divide eles em 4 quadrantes? Vocês lembram a característica do conector de resultado que eu li? Já lembra de todas? Não. Você está acabando de ouvir a minha aula. Talvez é a primeira vez que você tenha contato com isso. Você vai ter que ver, rever, para daí entender. Não é? Então, eu fiz uma proposta que é bem legal. Porque se você souber a característica comportamental da pessoa que está na sua frente, se você souber criar um rapport, calibrar, você vai ter muito mais resultado nos seus relacionamentos, na sua vida. Faz sentido? Então, vamos lá. Conector de resultado, conector de pessoas, conector de estabilidade, conector de informação. Então, nós dividimos ele em 4 setores, em 2 quadrantes lá. Os superiores, que são pessoas extrovertidas e têm o foco no resultado, tá? Quando eu falo foco no resultado, foi o que eu falei. Não se preocupa tanto com o processo. Vai fazendo. Se deu errado, refaz. Se deu errado, refaz. Tá? Ele não liga de perder tempo. Essas pessoas, elas vão no último milésimo de prazo, normalmente. Elas acreditam tanto nelas que elas sempre acham que tudo vai dar certo. E se não der certo, não tem problema, que ela consegue ressignificar e consegue continuar as coisas. Só que o conector de pessoas fica pensando na medo da rejeição social. O conector de resultado faz aquele dedo do meio para o resto. Sabe que eu não vou fazer aqui porque nós estamos gravando a aula, né? Senão fica feio. Os introvertidos e os focados no processo, foco no processo, que são conector de estabilidade e conector de informação. Eles são introvertidos, são as pessoas que não falam, são as pessoas que observam, ficam observando, ficam analisando, sempre dá uma risadinha. O conector de processo dá uma risadinha para o outro achar que ele está na conversa, mas dentro da cabeça dele ele está pensando, meu Deus, o que esse povo está falando? Não faz sentido nenhum. O conector de informação
Ele fica buscando questionar pontos assertivos para ele deixar o outro em probleminhas. Ele gosta de levantar problemas, tá? Já aconteceu isso de vocês estarem conversando, a pessoa tá quieta, você tá conversando lá, analisando uma viagem, por exemplo, vamos para a praia, então nós vamos para a praia sexta-feira, tal. Daí tem um grupo de 5 amigos e tá conversando, tal. De repente, aquela que nunca fala manda assim: mas qual carro vai? E como a gente vai se nós estamos em 5 e tem a mala das 5? Por quê? Conector de informação quer criar regra, ele ama regra, ele quer criar regra para que não tenha um problema de acomodação no carro para ir para a praia. E normalmente ele quer ir com o carro dele, porque ele gosta de controlar. Então, ele gosta de ter o controle, ele sabe que ele faz as revisões em dia, ele sabe calibrar pneu, ele calibra o pneu antes, ele vê óleo, ele vê água, ele tem até paleta, se der errado, ele tem reserva. Enquanto o conector de pessoas enche o tanque e vai embora. Aí, no meio do caminho, lembra que tem que ver água, óleo, tem que calibrar pneu e assim vai, né? Esqueceu de pagar o pedágio, não tem problema, conector de pessoas. Passa no normal, tem dinheiro aí, paga. Conector de informação fica desesperado se isso acontece. Porque como ele projeta tudo, ele planeja cuidadosamente, ele não tem a flexibilidade de movimento. Ele fica preso ali. Tem sentido, gente? Aí a gente tem do lado esquerdo, né? O conector de resultado e conector de informação são orientados para as tarefas. Então, tudo que for tarefa, ele vai. E ele não sai da tarefa até ele terminar. Já o outro lado, eles são orientados às pessoas. Então, eu posso estar fazendo uma tarefa. Se a Karina pedir uma ajuda para mim, eu largo o que eu estou fazendo e vou ajudar a Karina. Depois eu vejo o que eu faço com a minha. Então, aqui é orientado a tarefas, aqui é orientado a pessoas. Mas, Bea, e se o perfil for invertido? Sabe, eu me vejo muito em resultado, mas eu me vejo muito também em estabilidade. Tem gente aqui assim no grupo, que eu sei. Eu vejo esses dois. O que acontece? O que acontece é que as pessoas que estão ao seu redor não têm consciência da preferência de comportamento. E daí elas ficam loucas da vida, porque elas nunca sabem se elas estão falando com uma pessoa de resultado ou se elas estão falando com uma pessoa de estabilidade. Sabe aquela pessoa que é instável? Você nunca sabe como está o humor dela naquele dia? Conhece gente assim? Com certeza essa pessoa tem o perfil invertido. Só que ela não tem consciência. E se ela não tem consciência, ela não consegue melhorar. E se ela não consegue melhorar, as coisas se lascam. Foi, gente? Tudo bem? Vou tirar a meia que eu tô morrendo de calor. Então, dúvidas no perfil? Ninguém tem dúvida? Se encontrou aí, Sabó? Não precisa nem falar, né? Ó, só coração. Sabe qual é a minha sorte? Que a maioria dos meus amigos, eles têm o perfil inverso do meu. Por isso que a gente é amigo. Tô brincando. Porque você imagina um monte de Bia junto, gente, não ia rolar, não ia dar certo. É que agora eu já aprendi, né? Já ensinei para vocês. Convivência e relacionamento. Você tem que ter consciência dessas coisas, tá bom? Conector de informação. Dani, tudo bem, vamos ver. Aí a gente tem lá, o que motiva o conector de resultado? Desafio. Fala para um conector de resultado que ele não vai conseguir. Só fala. Desafia ele. Fala assim, ó, você não é capaz. Você conseguir esse resultado? Nunca. Faz isso para você ver. O cara fica vermelho, começa a abrir o nariz, o olho fica vermelhaço, assim, ó. E dentro dele tá falando, eu não vou conseguir. Aí é que você vai ver. Aí ele faz para provar para você que ele consegue.
mesmo que não faça sentido para ele. Olha o ego, mesmo que não faça sentido para ele, ele vai até o fim, porque ele precisa provar para os outros que ele é capaz de executar quando ele é desafiado. É legal isso, né? O conector de pessoas, ele é motivado à criatividade. Vamos sonhar? Ai, conector de pessoas adora sonhar. Eu adoro conversar com conector de pessoas quando eu preciso criar coisas novas. Eu adoro. É que eu não tenho muito conector de pessoas perto de mim, mas eu adoro conversar com conector de pessoas. Adoro. Porque ele é movido pela criatividade. Falou para ele, vamos sonhar? Putz, aí vai. E daí, gente, ele fica mais de 4, 5, 6 horas conversando, sonhando coisas que são totalmente reais, que não vão levar a nada. E como ele é desorganizado, não tem problema, porque depois ele dá conta da tarefa dele. Mas normalmente ele está conversando com uma pessoa que não é só pessoas. E essa pessoa não vê a hora de acabar a conversa. Mas se ela é conector de processo, ela não vai acabar a conversa. Porque ela fica pensando no que o outro está pensando, que ele vai pensar dele. Agora, se ele está falando com conector de resultado, o conector de resultado vira e fala, chega, vamos embora, porque não dá mais para conversar com você. Você sonha demais, cara. Tem que executar. A execução você vai fazer o quê agora? É tão legal essas conversas. Já o conector de informação, ele sai, ele vaza, ele vai pro celular, ele não tá nem aí que vocês estão conversando. O que motiva o conector de processos é a segurança. Então, é aquela pessoa que está há 38 anos na mesma empresa. Conhece, gente? Assim, a pessoa tem 25 anos, mas ela está há 38 na empresa. Ela já nasceu querendo trabalhar naquela empresa e ela não sai por nada. Conhece, gente, assim? Essa pandemia está deixando o pessoal de conector de processos maluco da cabeça. As pessoas mais doidas de tudo isso que a gente está vivendo são os conectores de processos. Porque eles não têm segurança de nada que está acontecendo, eles não sabem em quem acreditar. Um fala uma coisa, o outro fala outra, um fala A, o outro fala B, o outro fala C, o outro fala vamos abrir, o outro fala vamos fechar, o outro fala que o vírus mata. Enquanto isso, tá uma rebuliço no mundo, um monte de gente na rua e eu não tô mais entendendo nada. Ele surta. Tá surtando a cabeça, né? E o conector de informação, ele é motivado para altos padrões. Ele é extremamente perfeccionista. Ele gosta de saber o detalhe de tudo. Alguém aqui já assistiu Breaking Bad? O Walt, quem não assistiu Breaking Bad, assista, gente. Assista, porque é sensacional. O Walt é um conector de informação ao extremo. Porque um conector, assistam só para você ver esse perfil dele. Conector de informação extremamente alto padrão. Por quê? Se preocupa com higiene, sabe todos os detalhes de uma conversa que você falou. Sabe tudo. Então, ele gosta de altos padrões. Tá? E alto padrão é assim, você consegue calibrar se ele é informação ou não, olhando para ele. Porque um conector de informação jamais estaria assim, ó. Viram o meu fone? Ele tá no meu ouvido, eu continuo ouvindo igual, só que você percebe, ó, que aqui tem um pouquinho e aqui tem mais, tá vendo? Ó, aqui tem um dedo, aqui tem só uma pontinha. Jamais ele faria isso. E ele ia se incomodar, ele fala, Bea, será que dá para você arrumar o seu fone e deixar ele justinho, arrumadinho? Arruma o seu boné também, a sua sobrancelha. São os altos padrões. Tudo bem? Por isso que ele está em falta no mundo, vocês entenderam? Porque na correria do dia a dia, ele teve que se flexibilizar. Não tem como ser alto padrão em tudo. Mas ele é alto padrão com ele. O que ele se critica, o que esse perfil se critica, vocês não têm ideia, tá? Não consegui me encontrar. Ah, não tem problema, eu vou dar presente daqui a pouco, fica tranquilo. Bom, então a gente conseguiu aí juntar a segunda engrenagem do método BIM. Vocês conseguiram entender como funciona a engrenagem?
Vocês perceberam que não tem como falar de análise de comportamento sem falar de PNL? Fez sentido? Porque olha só, se eu não sei calibrar, como que eu vou identificar o perfil da galera? Né? E aqui, gente, do perfil, eu passei só características e ponto a melhorar. Porque a gente não tem muito tempo. Né? Mas do perfil a gente tem característica, ponto a melhorar, o que o ambiente precisa, sonhador, crítico e realizador, para obter mais resultado. A gente tem muitas ferramentas de análise de comportamento, muita mesmo. Né? E eu faço isso. E é isso que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, é muito interessante, assim, não me encontrei, quero me encontrar, quero melhorar, quero ter mais consciência da minha vida. Poxa, então, vamos fazer mais coisa aí, tá bom? Eu tô aqui para ajudar vocês. Olha como eu tô vermelha, gente. Tá muito calor aqui. Eu tô de blusa, né? Foi? O que você aprendeu hoje? Quem vai me falar? Quem vai me falar? Alguém vai falar. Ah, vai. Não tem só conector de estabilidade e conector de informação aqui. Falar é falar no microfone, Diego, não é falar no chat. Falar com o microfone. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Posso explicar? Eu quero falar. Pode falar. Eu quero falar, só que eu aprendi que eu sou um pouquinho de cada conector. Sensacional. Só pela sua história já dá para ver isso também, né? Então, eu fui, conforme você foi falando o tipo de conector, eu fui, sabe quando você se enxerga ali? Eu fui me enxergando, então eu sou um pouquinho aqui, daí eu sou um pouquinho ali, daí eu falei que eu acho que eu vou criar um conector. Você vai ver amanhã o conector, como é que vai ser. Mas é isso, eu queria falar que eu não consegui me ver exatamente como um conector, eu me vi um pouquinho em cada um. Fechou, Ná, obrigada, amor. Falou comigo, tá vendo? Gente, só dá uma falar. Pensar. Nossa, eu aprendi hoje que eu tenho que melhorar muito, muito. Eu senti que eu tenho um pouco de cada um, assim, um pouquinho de cada um, mas o de informação foi o que mais me pegou, assim. Esse negócio de se autocriticar é o dia inteiro, o tempo todo. Até as pessoas que eu convivo falam, meu, para de se criticar a todo momento, né? Mas bem interessante, bem assim, eu preciso melhorar muito, muito. É sensacional, né? E assim, gente, os perfis de baixo, eles se criticam demais da conta, demais. Então, por isso que às vezes eles têm até resultados mais lentos que os outros, porque eles, dentro da cabeça, eles pensam e sentem muito. E daí o comportamento não vem, porque ele fica em paranoia ali, sabe? Tem um monte de gente falando para ele fazer, ele tá aqui, ó. Só que ele não demonstra. Então, ele tá aqui, pleno, e a cabeça assim, ó. Já o conector de pessoas não consegue resultado, ele põe para fora, ele vomita. Só que às vezes ele vomita até coisa que ele não deveria vomitar. E depois ele fica preocupado com o que os outros estão pensando dele. Ou Sim. nem tá preocupado com nada. Fechou, Sá. Obrigada, viu, amor? Imagina. Mas a Nara, ela tem um perfil, gente. É que eu fiz a análise dela, né? E ela vai fazer amanhã, né? Sua análise comigo? Não, é segunda-feira. Na feira. Segunda-feira. Vai assustar. Depois, na próxima aula, ela fala para vocês, mas ela vai assustar com o resultado dela. Porque o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Funciona assim. Eu criei o DISC, é uma ferramenta que eu arrumei para mim. Eu modelei ela de um formato que eu consigo fazer essa análise, tá? Então, assim, para você fazer uma análise comportamental hoje na pandemia não, mas normalmente ela está em média de 500, 800 reais uma análise de comportamento. Né? E assim, é caro demais para você conseguir entender seu comportamento e você não tem nenhuma dor evolutiva do que você pode melhorar. As empresas fazem isso, mas as empresas fazem isso para o ambiente de trabalho. Só que a gente precisa lembrar que nós somos quem nós somos no ambiente de casa. No ambiente de trabalho, normalmente a gente se adapta, porque é um perfil adaptado. É um perfil que você tem flexibilidade e adaptação, né? Então, o que eu fiz?
eu fiz um programa aqui para pandemia e para quem está fazendo BIM, que é assim, eu quero análise. Aí você pergunta, quero análise? Quero. Aí você vai lá e eu te mando um link, você preenche 24 questões. Aí isso volta, eu analiso. Aí eu analiso, daí a gente marca uma devolutiva de 30 minutos. E daí você vai falar assim, nossa, Bea, mas você consegue fazer isso? Eu não consigo fazer de graça isso, tá, gente? Eu preciso pingar alguma coisa na minha horta, porque senão daqui a pouco tá todo mundo doido aqui. Mas eu tô fazendo por R$49, tá? Então, quem quiser, fala com a Eli, porque tem que ser com ela, tá? Não adianta vir falar comigo, que é ela que tá arrumando a minha agenda. Eu realmente tô sem agenda, graças a Deus. Vocês são a 4ª turma do BIM. A Ná fez o 3º e eu nem fiz a análise dela ainda. Pra vocês terem noção como tá a minha agenda. E daí eu abri 15 vagas. Quem quiser, manda lá para ela, tá bom? Normalmente, essa análise eu cobro R$279. Mas eu tô cobrando um lanche ou uma pizza para conseguir transformar a sua vida se você quiser, tá bom? E eu tô fazendo isso porque eu recebi feedbacks no curso 3 e no curso 2 que eu posso e eu tenho direito de falar um pouco das ferramentas que eu vendo cobradas. Eles me disseram que eu podia fazer isso. E eu estou fazendo, então muito obrigada pelos feedbacks. Então agora nós vamos tirar a nossa foto e daí eu vou abrir para mais perguntas. E a senha da aula de hoje não é para vocês, é só para quem não assistiu. A senha da aula de hoje é faz sentido. Faz sentido? Fez sentido a aula de hoje? Acho que fez, né? Então a senha de hoje é faz sentido, tá? Feito isso, eu vou tirar aqui para eu poder meu mouse voltar para minha tela, que eu nunca sei onde a minha tela tá. Já parou de compartilhar, né? Então aqui eu consigo ver todo mundo. Então nós temos 2 telas de novo, tá, gente? Então o que nós vamos fazer? Eu vou tirar a foto primeiro da tela, tá? E dessa vez... Quem quer falar? Eu vou printar a tela, tá? Porque daí fica mais bonitinho e a gente consegue se ver. Então, assim, como você não sabe onde você tá na tela, liga a câmera aí, se você quer aparecer, e dá um sorriso. A hora que eu falar chega, você para, porque eu tenho que mudar a tela, tá bom? Então vai, 1, 2 e... Aí agora espera que eu tenho que mandar a foto. Aguenta aí, não vai dar. Eu vou tirar a foto mesmo, vai. Espera aí, vou de novo, vai. De novo, foto vai ser mais rápido. Meu celular travou só 8 vezes hoje. Vai, 1, 2 e... Fica aí que eu vou tirar da outra turma. Fica aí. 1, 2 e... Aí, foi. Eu acho que todo mundo apareceu. Depois tem gente que me manda, mas eu não apareci. Aí é porque você não ligou a câmera, né? Eu não consigo fazer. Agora eu consigo ver todo mundo que tá aqui, ó. Lu tá aí de novo, a Nádia. A Nath entrou, a Mal, o Diego. Tem gente aqui que tá no 4º BIM online. Não queria nem comentar sobre isso. Fez todas as turmas. Perguntas? Eu não vou enviar os slides. Respondendo as perguntas. Os slides estão na aula gravada. Vocês vão ver meu cabelo de papo, porque eu tô com muito calor. Os slides vão ficar na aula gravada, que eu vou subir para o YouTube e mando o link para vocês, tá bom? E dessa vez eu prometo não errar na hora de compartilhar com vocês, tá? Recados. Bia, tudo bem? Oi? Antes disso, para de gravar? Não, só deixa eu dar um recado. Tá. Recados importantes para a próxima aula. A tarefa que ficou é você fazer o seu alinhamento de valores. Vamos retomar. 3 momentos difíceis na sua vida. Vai escrever quais são. Põe em tópico, tá? Então, eu vou dar exemplo. Minha mãe morreu, minha empresa faliu e meu amigo morreu. Pronto. 3 momentos difíceis. 3 valores que fizeram eu passar por esses momentos difíceis. O primeiro foi amor, respeito e acreditar que eu ia passar. Aí no segundo foi honestidade, congruência e aceitação. E daí o terceiro. E daí eu faço uma lista desses 9 e penso no momento mais difícil, eu crio um momento que eu preciso salvar a minha vida e daí eu vou excluindo os perfis até que fique apenas um perfil.
Desculpa, perfil não, valor. Apenas um valor, tá? Eu excluo tudo até ficar 1. Esse é o seu valor inegociável. Certo? Vocês vão conseguir. Vai na fé que vai dar certo, vocês vão conseguir. Então, vai ficar essa tarefa. Quem não assistiu online comigo e vai gravar, e vai assistir a gravada, tem que me mandar a senha conectados. Por qual... desculpa, a senha faz sentido. Senha faz sentido. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Por qual motivo, gente? Amanhã não assustem. Antes de eu enviar o link dessa segunda aula, eu vou retirar do grupo as pessoas que não assistiram a primeira aula e não me mandaram a senha, tá? Por qual motivo? Não faz sentido assistir uma segunda aula e ter acesso a isso sem me dar feedback, sem pelo menos ter comprometimento com ele mesmo de assistir a aula depois. Fez sentido para vocês? Porque tem gente que está entrando em milhões de coisas e não consegue fazer nada. Então, tem que priorizar, tá? Recado 3. Eu vou abrir mais um BIM On gratuito. Meus BIMs On sempre vão ser gratuitos nesse formato, que vai começar no meio de julho. Eu vou fazer e vou divulgar para vocês poderem divulgar para quem vocês quiserem. Fechou? Pode fazer de novo? Pode. Cada vez que você faz, você tem uma percepção diferente e aprende coisas diferentes. Tudo bem? E eu vou fazer também no meio de julho o BIM On ao vivo no Instagram. Só que eu vou fazer no formato de 2 aulas, ele mais reduzido, mais enxuto. No Instagram vai ser legal, porque daí dá para disparar avião para todo mundo. E daí, antes do BIM On 5 começar, eu vou fazer isso para divulgar lá, para a galera vir para a aula aqui. Certo? Dúvidas? Mais alguém quer falar alguma coisa? Temos 7 minutos. Como sempre, muito pontual. Obrigada. Tem que ser pontual, gente. Primeira regra de comportamento, primeiro critério. Se preparem para a aula 3. Última aula semana que vem. Última aula semana que vem. Se preparem, porque a aula 3 nós vamos falar de coaching, nós vamos falar de percepção e nós vamos falar da fórmula do BIM. A fórmula bem rápida que eu falei para vocês hoje, eu vou passar a fórmula lá, tá? Por que a fórmula bem rápida, B? Porque a fórmula a gente fica falando 8 horas dela sem parar. Então, a fórmula ela vem rápida para vocês conseguirem visualizar, para conseguirem colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo, tá? Conhecimento sem ação é a mesma coisa que nada. Tem que pôr em prática, porque senão você vai ficar com uma obesidade mental tão grande que você vai surtar, tá? Então, execute. Oi, Joana. Tô aqui lendo umas anotações que eu fiz e eu percebi que ou eu anotei errado ou não sei, não ficou claro. Você pode esclarecer para mim o seguinte: você falou que as crenças são conscientes e inconscientes, certo? Talvez, não sei, posso ter entendido errado, mas normalmente quando a gente fala de crenças, sempre eu trago para coisas negativas. Mas se eu trago para coisas negativas, como que eu associo a crença a valor? Porque você falou que os valores operam junto com as crenças. Mas se a minha crença é negativa, então significa que eu não tenho valor? Não, significa que você precisa ter consciência das suas crenças, porque você tem muitas crenças positivas também. Porém, a nossa mente, eu falei isso acho que na primeira aula, se eu não me engano, que a nossa mente foi treinada para pensar negativo. Os filtros que as pessoas colocam na nossa mente é para a gente pensar negativo. As crenças, elas operam junto com os valores, no sentido, junto do nosso modelo de mundo. Então, a gente traz do nosso modelo de mundo muitas crenças e nós trazemos do nosso modelo de mundo os nossos valores, muitas vezes, tá, Joana? Então, assim, como que eu faço para entender qual é o meu valor? Faz o exercício lá que eu passei, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? O que acontece? Crenças inconscientes, normalmente, a gente nem sabe que elas estão ali. A gente nem percebe elas. Né? Então, é assim, crença inconsciente. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu estou aqui dando aula para vocês e a minha mente já está pensando em comer um chocolate. Mas eu nem preciso disso. Isso é uma crença que eu criei, que quando eu fico ansiosa, nervosa, eu preciso comer chocolate.
Isso é negativo? Depende. Isso me faz bem? Depende. Mas será que eu tô ansiosa? Vocês entendem? Então, é muito importante a gente sair do pensamento e colocar no papel o que eu estou sentindo, dar nome para o que eu estou sentindo, porque só aí você vai entender as suas crenças e as suas âncoras. E foi por esse motivo que eu vinculei crenças com âncoras no BIM 2.0. No primeiro não estava assim, mas agora eu vinculei, porque não tem como falar de âncora sem falar de crença, sem falar de crença, sem falar de âncora. Tudo bem, Joana? Respondi? Faz exercício de valores. Você tem valores, lógico que você tem. Todos nós temos. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem consciência dos nossos valores. E daí o que acontece? Você passa por cima dos seus valores a maioria das suas relações. Aí você vai criando crenças negativas. Mas você está criando crenças negativas por causa das suas experiências negativas e porque inconscientemente você está negociando uma coisa que é inegociável. Tudo bem? Eu não estou vendo ela, mas eu acho que foi, né? Dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Alguém que fez a análise de comportamento aí quer falar porque foi importante fazer? O povo que não fez e pode fazer? Quem está falando? Não estou ouvindo ninguém, tá? Os últimos 2 minutinhos aí. Quem que fez a análise pode falar o que foi legal. E daí... Oi, Bê, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Joia. Queria agradecer mais uma vez essa partilha de conteúdo com a gente. Eu já fiz aí um acompanhamento com você, que foi muito bom, muito importante, mas nada como tirar a teia de aranha desses conhecimentos e voltar a reaplicar isso dentro da nossa rotina. Então, muito obrigado por ter me convidado mais uma vez para participar. Valeu, Má. Obrigada, Má e Érica. Ó, eu só estou falando com gente de estabilidade e rotina e ninguém quer me ajudar. Você vê, sabe como que são as coisas? Quando eles precisam, eles vêm me pedir ajuda. Eu já tô louca para mandar mensagem para ali para poder fazer minha análise. Oi, Vai, oi. Oi, quem tá falando? Sou eu. Tá dando para ouvir? Tá, oi, Ná. Tá sim. Queria falar um pouquinho sobre como é importante fazer análise de comportamento, porque eu me surpreendi muito. Eu achei que eu era um perfil e a gente descobriu que eu sou outro e que os perfis mudam, né? E a gente precisa estar preparado, né, para ver como é que a gente vai lidar com isso. E eu achei muito importante porque me ajudou a melhorar em muitos pontos que eu estava travada. Sensacional, Ná. Obrigada. E é muito interessante, gente, o perfil, porque, assim, às vezes você faz o olhar seu que não é o que você realmente é. Você põe máscaras para que você possa se salvar do mundo, né? Vamos falar assim. E daí você vai percebendo que, poxa, você ficou sem identidade, você já não sabe mais o que você quer, você sabe o que você não quer, mas a hora que você vê, você tá fazendo o que você não quer, e daí você tá todo perdido aí, achando que é crenças, e não é comportamento, né? Então, tem muito comportamento que a gente pode e deve melhorar, tá? De verdade. O Diego é o cara mais sensacional do mundo, ele não fala comigo, mas na análise ele falou, né? Ele escreveu aqui, análise é foda, vale a pena, vale demais. Eu me surpreendi, estou colocando em prática e em 2 semanas os resultados já são significantes. Até mandei mensagem para a Bea sobre o que eu tinha feito e o bem que me fez e fez a minha família. Gente, o retorno que eu tenho disso é sensacional, tá? Só para vocês entenderem como funciona, essa análise de perfil, eu já tô ficando craque. Então, eu gasto em média 1h30, 2 horas para fazer a análise.
tá? Por esse motivo que eu não faço isso de graça também. Se eu tivesse tudo minhas contas em dia, com certeza eu ia fazer tudo de graça, que eu ia viver disso assim, ó, só trocando as coisas, ia ser sensacional para mim. Mas ainda não dá, né? Então, por isso que eu tô cobrando R$49 aí, porque é uma pizza que a gente gasta, né? É uma cerveja que a gente compra, tá? Quem mais fez que tá aqui? A Camila fez, só que a Camila não vai falar porque ela não gosta de se expor, então eu exponho ela, que é minha prima, então tá tudo bem. E é um perfil extremamente introvertido, que quando entende isso, fala, opa, eu tenho que olhar mais para aquilo que eu quero na minha vida, né? Eu tô sonhando o sonho dos outros e a minha vida, por onde vai? Né? A Má também fez, e até ela postou aqui que ela é canceriana e também estabilidade. E a gente achava que ela tinha um perfil de pessoas, perfil extremamente extrovertido. E ela é minha aluna, gente, ó, há quanto tempo que ela é minha aluna? E daí, como a gente está no automático, eu sempre achei que ela fosse pessoas, sempre achei que ela fosse pessoas. E esse foi um erro que eu até falei para ela, é sensacional eu ter errado. Porque aí a gente percebe o detalhe dos comportamentos, e a gente foi percebendo isso, né, Mari? E a gente foi entendendo que, poxa, ela não fala da vida dela, ela ouve da vida dela. E como a gente estava numa aula, né, de academia, um monte de gente junto, a gente achava que ela falava, e ela não falava. Ela estava sempre assim, ó, legal, sensacional. Mas ela não falava. Mas a expressão dela era sempre feliz, sempre bem-humorada, tudo estava sempre bem, sempre gostando de pessoas. E daí foi sensacional ela entender, porque fez super sentido para ela isso, né? Ela até tá falando aqui. E ela também não vai se expor, porque ela não gosta de falar, né? Então eu exponho elas e tá tudo certo. Eu vou expondo, né? Que perfil vocês acham que eu sou? Quem quer falar? Oi, Bia. Oi? Tá me escutando? Tô te procurando. Achei. Para fazer essa análise de comportamento, aí eu falo com a Elisandra? Com a Elisandra, é. Aí eu mando um direct para ela, isso? Uma mensagem para ela? Uma mensagem no WhatsApp dela, ela vai mandar tudo para vocês. Como prefere fazer pagamento, se por boleto, se por transferência. Ela vai mandar o link para vocês preencherem, tá? Porque assim, Aline, deixa eu explicar uma coisa. Eu não sou uma pessoa organizada. Parece, eu não sou. E daí a Eli, né, vocês não me falaram do meu perfil, mas eu sou uma conectora de pessoas muito alta e conectora de resultado muito alto. O que acontece é que eu tenho consciência e eu consigo migrar por eles. Então, por isso que eu sou uma pessoa pontual, por isso que eu gosto das coisas mais perfeitinhas, mas eu também não ligo se der errado, né? Então, a Eli já tem o perfil oposto do meu. Ele é extremamente estabilidade e informação. Então, para ajeitar a agenda, para organizar tudo isso, tem que ser ela, porque senão eu fico louca. Então, fechou. Obrigada. Obrigada a você. Certo, gente? Vocês estão liberados já faz tempo, tá? É que eu esqueci de liberar vocês. Quem quiser sair, pode sair. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado. Assistam quantas vezes for necessário essa aula. Assista mesmo. Se tiver dúvida e não quiser mandar no grupo, manda no meu privado. Mande, estude, lembre do rapport, lembre da calibragem, lembre da ressignificação. Porque quando eu entendo de comportamento, eu consigo ressignificar melhor. Eu consigo pôr filtros mais eficientes. Certo, gente? Beijo. Gui, eu também te amo, tá? Tchau, Sá. E amanhã cedo eu vou te ver. Tá na pandemia, né? Mas tá liberado já o comércio. Tô brincando, gente. Vou de máscara. Tô esperando você, viu? Pode deixar, eu vou lá amanhã. Duvido. Eu vou cedo, antes de fazer, eu vou fazer a minha pata, que meu pé tá doido aqui, eu vou fazer. 3 meses sem fazer o pé, gente. Encravou tudo minha unha. Agora eu tenho que fazer, né? Mas é só isso que eu vou fazer, tá, gente? É só passar na academia dele, que ele vai abrir uma academia nova aqui em Pira. Eu vou conhecer a academia dele de máscara, com todos os seguranças. Depois eu faço um e volto para casa. Fiquem tranquilos. Eu não vou no centro pegar fila e ir no comércio, gastar dinheiro. Isso eu não vou fazer, tá bom?
Afinal, eu não sei. Alguém puder me explicar aí, né? Eu não sei, vocês moram em vários lugares, né? Mas aqui em Piracicaba, gente, parece que a galera tá milionária. Porque tem fila para entrar em loja. Eu não sei onde esse povo tá conseguindo tanto dinheiro. Aí a minha sogra disse assim, é que eles conseguiram R$600 do governo. Eu falei, entendi. Né? Sem julgamento, cada um faz o que acha que tem que fazer. Enquanto a gente se faz mergulhos internos, o povo faz mergulho externo para a loja. E tá tudo bem. Vamos abrir uma loja de mergulho interno? Seria sensacional, né? Amanhã, 9 horas, eu vou lá. Duvido. Pode duvidar. Mais alguém quer falar? O povo não gosta de sair nunca, né? A Neuzinha aí, meu amor. O povo entendeu, Bia. Não quer falar nada. Não, o povo não fala. Eu já acostumei. O povo não fala, mas fica aqui para ouvir o que eu falo, a minha asneira. Ô, Bia, é tão gostoso ouvir você falar. Você explica tão bem que a gente fica aí escutando. Obrigada, Aline. É muito bom ouvir um feedback assim. Você fala muito bem. Tá de parabéns. Obrigada. Sabe o que foi isso? Dois cursos chamam-se trainers. São cursos como que fala? Curso de desenvolvimento de oratória, só que ele é lastreado junto com a PNL. Então, a gente brinca que o trainers é pau no lombo. Porque, assim, ele tira todas as suas... todos os vícios de forma cacetada mesmo. São 5 dias de curso e é cacetada. O Gui fez, eu acho. O Gui fez trainers, a Eli fez. E eu, né, como eu amo, eu aprendo por experiência, eu fiz 2 vezes. Sim. Então, eu amo falar, já gosto disso, já é meu perfil. E aprendi a ter mais clareza nas minhas comunicações. Aí eu confesso que é muito legal quando eu ouço isso, porque eu sofri, viu? Não foi fácil chegar até aqui, não. Eu imagino. Acho que a gente precisa também fazer umas 3 vezes esse curso de oratória. Eu, pelo menos, né? Mas foi muito bom sua aula, viu? Parabéns. Obrigada, Aline. Gratidão, Bia, por tudo. Obrigada. Você irradia o que você fala. Você transmite, transborda tudo isso. Sou muito grata por estar com você. Obrigada, meu anjo. Beijo. Saudade de ter um reiki dessa mulher, gente. Ela faz um reiki legal. O Gui também faz reiki, né, Gui? Não, Gui é barra de axis. Meus amigos é tudo assim. Tudo fora das caixas, porque não dá, né? Tem que ser tudo meio loucão. Imagina um churrasco, como que é legal? Tem gente que quer churrasco aqui, ó. Natália Santin tá doida por um churrasco. Poxa vida, não? Né? A Ná também. Churrasco Bignon. Né? Churrasco Bignon, vamos fazer. Meu aniversário de 35 anos, eu chamo todo mundo. Tira. Isso, faz isso. Oi, pode parar de gravar. Perfil de informação aqui. A gravação continua? Pode parar. Vamos continuar falando de churrasco na